Eu quero saudar a todas com a paz do Senhor. Irmãs, mais uma vez estamos chegando aqui para mais uma escola bíblica, né? Na qual hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. Que o tema é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo do 20 ao 22. E também em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nós vamos, como de costume, né, pular a leitura bíblica, mas as irmãs leiam, viu? Vamos aqui direto à introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, né? Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Irmãs, olha, aqui já no início da introdução diz que por meio da reconciliação efetivada, né? É mesmo que realizada, né? Na cruz. Se nós formos observar Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 21, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Efésios, capítulo de número 2, versículo 19 ao 21. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele apresenta 4 características, né? Quando ele diz aqui, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, né? Estrangeiros, as pessoas que são de fora, né? Forasteiros são... Então, são 2 características, aliás, 4 características que eles apresentam. 2 de forma positivas e 2 de forma negativa, né? As negativas seria estrangeiros e forasteiros, né? Mas nós somos concidadão dos santos e da família de Deus, né? 2 positivas, né? Que é concidadãos e da família de Deus. Vamos aqui ao primeiro ponto. Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém... Desculpa, irmã. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja, né? Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Irmãs, nós vemos aqui que este templo, né, está falando daquele templo de Salomão, que foi construído por Salomão em Jerusalém, né? Aquele templo, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, ele sofreu algumas modificações, entre as quais foi separado ali um espaço que dava direito aos gentios entrarem. Porém, entre esses espaços no qual os gentios tinham direito de chegarem, havia uma separação feita por um muro de 1,5 metro de altura. E nesse muro haviam 13 pedras, né? Ou 13 pedras mesmo, né?
nas quais estavam escritas muitas proibições, né? Onde era proibido ali a entrada dos judeus, aliás, dos gentios. E quando Jesus, na cruz, esse muro, né, que era a proibição, que era a barreira que estava no meio, onde separava judeu de gentil, então, nesse momento em que Jesus morreu na cruz, esse muro foi desfeito. Por quê? Porque Deus, de dois povos, ele fez um, né? De dois povos, ele fez um. Então, agora aquela barreira de acesso já não existia mais. Por quê? Porque agora os gentios também tinham direito a essa salvação, a esse relacionamento. Irmãs, Deus, ele nunca fez essa questão de casa. É claro, temos que ter o templo, né? Temos que ter a igreja para congregarmos, para nos relacionarmos com nossos irmãos, enfim. Só que você vê lá no Éden, quando Deus todos os dias passava no final da tarde, né? Para conversar com Adão. Oi, irmã, desculpa, hoje eu estou atrapalhada. Enfim, quando ele aparecia para conversar com Adão, Deus não pensou em construir uma casinha, botar lá e esperar um momento para ir lá na casa conversar com Adão. Não. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Ele queria estar se relacionando com Adão, né? Não é questão da casa, não é a questão da igreja, não é o templo que vai prender ali. E os judeus tinham isso na mente. Ele tinha isso na mente, tanto é que um dia Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, vá até o portão lá do templo e fale para o meu povo que está lá que eles comecem a deixar de se prostituir. Vamos dar uma olhadinha aí, irmãs? Vamos ver Jeremias 7:4. Vamos ver se é isso mesmo, Jeremias 7:4. Porque o povo achava que Deus ele estava só lá no templo. Deus morava lá no templo. Era isso que eles achavam, os judeus, né? Então Deus, olhando para isso aí, ele deu uma ordem para Jeremias. O Senhor mandou essa mensagem, capítulo 7 de Jeremias. Vá até a porta do templo e proclame essa mensagem ao povo. Povo de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Apesar de todos os seus pecados, se vocês abandonarem seus maus caminhos, eu deixarei que vocês vivam em sua própria terra. Não se deixem levar pelas mentiras de que diz: templo é do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Aqui aparece uma tripla repetições, né? Onde expressa uma imensa confiança por parte dos judeus, onde aquele templo não iria ser destruído. E Deus mandou Jeremias dizer para ele: olha, diga para eles lá que se eles não se converterem dos maus caminhos dele, dos pecados que eles estão cometendo, diga para ele que isso aí eu vou destruir. Sabe por quê? Porque Deus ele não está em templo construído por mãos de homens, né? Deus ele está morando nesse templo aqui, nesse templo aí, dentro de você, né? Então, o santuário dos judeus, para eles, era assim. Eles achavam que Deus estava lá e pronto, só para eles, né? Que eles achavam. Vamos dar uma olhadinha aí em Efésios 2:14. Efésios 2:14. Como é que está escrito aqui? Efésios 2:14. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês,
os gentios, fazendo de todos nós uma só família, né? Ou um só povo. Então, isso aqui, irmãs, essa relevância aqui que havia com o templo de Salomão, né? Foi desfeito exatamente no momento em que Jesus morreu na cruz. Então, de um povo, de dois povos, ele fez uma família, né? Um povo só. Então, vamos aqui ao item de número 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Vamos dar uma olhadinha, irmãs, a gente vê em 1 Reis 8:27, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27, que diz assim, 8:27. Mas, na verdade, habitarias Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui nós vemos que o próprio Salomão, ele tinha consciência, né? O próprio Salomão tinha consciência que Deus não habitaria em coisas, né? Em casas. Salomão sabia que o mais importante para Deus era o relacionamento. Ele tinha essa consciência, né? Se nós formos olhar Atos 7:48, Atos 7:48, a gente vai ver também aqui outra referência. 7:48 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, né? Diz aqui 49, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, se nós formos olhar a imensidão de Deus, a mente humana é incapaz de descrever, né? Os números da matemática seriam insuficientes para marcar a quilometragem, o tamanho, a altura. É impossível. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. A gente vê aqui que o próprio Salomão, ele disse, olha, seria possível o nosso Deus estar em uma casa feita por mão de homens? Não, por quê? Porque os céus, ele é o trono de Deus. O que é um trono, irmãs? Uma cadeira, né? É um local onde se senta, a pessoa senta. O estrado ou escabelo dos meus pés é um banquinho onde se põe os pés. Então, Deus, ele disse, olha, a imensidão, o universo, todo o céu dos céus, é lá que eu me sento. É o meu trono. É claro que Deus não senta, irmãs. Deus não precisa sentar porque Deus não tem um corpo. Ele estava querendo dizer ali que a imensidão de Deus, só para a mente humana ter um pouco de entendimento, onde nós sabemos que o trono é algo que a gente precisa sentar, que o escabelo é um banquinho, né? Então ele está se referindo assim, Deus é tão grande que o céu é onde é a cadeira que ele senta. A terra, que não temos uma dimensão do tamanho da terra, não temos, a nossa mente não é capaz de imaginar, é onde Deus põe os pés. É uma coisinha minúscula, pequena, né? Diante da imensidão do nosso Deus. Então, esse Deus é grande. Se nós formos olhar também Atos 17 e 24, Atos 17 e 24,
nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Aqui nós sabemos que é aquele discurso de Paulo lá no Areópago, né? Onde havia muitos santuários, né? Muitos deuses, onde ele olhou para um determinado local onde estava vazio e estava a descrição lá a um Deus desconhecido, e ele começou a pregar, ele começou a falar, né? Da imensidão de Deus, ele começou a dizer: olha, o meu Deus, o nosso Deus, ele é tão grande, ele jamais habitaria na casa feita por homens, por mãos humanas, né? Mas existe sim um templo aqui dentro, né? Dentro de nós, sim, porque nós somos casa de Deus, né? Então, irmãos, se nós formos observarmos aqui Isaías 66:1, são referências muito importantes para a nossa lição hoje, viu? Isaías 66:1, que nos diz assim: o céu é o meu trono e a terra, nessa outra versão aqui já diz assim: o céu é o meu trono e a terra é o tapete para os meus pés. Que tipo de casa você poderia construir para mim? É este o meu lugar de descanso? Mesma referência que a gente viu lá atrás, né? Então, são coisas que nós precisamos imaginar e ver que o nosso Deus é grande. Mas, para nós nos tornarmos templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos estar bem ajustados. Por quê? Porque em Mateus também tem uma referência lá, que eu não estou lembrando o nome agora, o número, onde é que está, onde diz que o homem sensato, né, ele constrói a sua casa, ele faz a sua habitação na rocha, né? Porque vindo a chuva, os ventos, a tempestade, ela pode até sofrer com o ímpeto, né, com a agressão da chuva, com a agressão do vento, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Mas ele também faz referência ao homem insensato. Ele também constrói uma casa. Você vai observar ali que os dois fazem a construção. Os dois têm a oportunidade de construir, porém um constrói na rocha e o outro na areia. Os dois passaram pelo mesmo problema, a chuva, os ventos, né? Porém, com uma diferença. A que foi construída sobre a rocha, ela ficou firme. A que foi construída na areia foi destruída, caiu, né? Acabou. Então, irmãs, que possamos sermos o santuário de Cristo, né? O santuário na qual fomos edificados em Cristo, né? A gente viu aqui que o assunto é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então vamos aqui ao item de número 3, a pedra angular. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento, né? Esse monólito, irmãs, é uma obra de construção, né? Que é construída, feita por um bloco. Então a gente vê, irmãs, que essa pedra angular era a pedra principal de uma construção. Então daqui, dessa pedra principal, que era a mais importante, saía todas as amarrações. Todas nós temos condição de imaginar essa pedra. Por quê? Porque todos nós construímos, ouvimos uma construção, né? Eu particularmente, eu sou apaixonada por construção, irmã. Se eu pudesse, eu fazia uma casa aqui hoje,
destruía, ou não sei, só sei que amanhã eu faria outra, porque é sofrimento, mas eu gosto muito, né? É um sofrimento que eu gosto, construir. Então, a gente vê que os pedreiros põem aquela coluna ali, e dali vai saindo aquilo que eles chamam as amarrações, né? Então, essa pedra angular era a pedra mais importante, porque ela ficava no canto aqui, e dali saía toda a construção, que tudo saía dali, todas as amarras, né? Precisavam ficar entreligadas com segurança, com firmeza, porque era essa pedra aqui que dava sustentação de toda a construção, né? De todo o edifício. Tinha que ser essa daqui. Sem essa aqui não havia segurança, tá certo? Então, ela é Jesus, né? Que é a pedra principal. E lá em Jerusalém foi encontrado um monólito, né? Que dava por conta de 12 metros de comprimento. Então, irmãs, essa pedra angular é Jesus. Foi Ele que nos deu condição de sermos edificados, certo? Vamos aqui para o item de número 4. Cristo, a pedra principal. A gente já acabou de falar, mas vamos novamente. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo, né? Aquela referência na qual não estava me lembrando, né, irmãs? Então, irmãs, vamos dar uma olhadinha aí em Efésios. A gente já leu, acho que 2:21, né? Hoje, em algumas construções, né, onde as pessoas hoje trabalham muito de forma irresponsável, né? A gente vê aí os acidentes acontecendo. Por quê? Porque não edificam sobre rochas, sobre pedras, né? Antes a gente construía a casa, primeiro que ia para o alicerce era a pedra. Hoje não, já é o tijolo mesmo, né? Então, irmãs, Cristo é a pedra principal, né? Vamos ver Atos 4:11, não lembro se nós já lemos, mas vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui está falando onde Paulo está falando com os judeus, né? Ainda através da cura, né, daquele coxo que chamou a atenção de muita gente, que começaram aquelas acusações. Então Paulo Pedro começou a explicar para as pessoas o que tinha acontecido. Disse: sabe quem fez aquilo ali? Foi a pedra que vocês rejeitaram. Ele é a pedra que foi rejeitado por vocês, os edificadores, né? A qual posta por cabeça de esquina, onde era a principal, né? A mais importante. Que vocês fizeram, vocês rejeitaram, né? Então, irmã, se eu tirar a pedra principal, se isso acontecer, né? Todo edifício, ele perde o sentido. A pedra principal, ela tem que ser a mais importante na minha vida. Então, ela tem que estar presente nas minhas finanças, tem que estar presente nos meus relacionamentos, no caso as irmãs com o esposo, tem que estar presente o nosso emprego, porque, irmã, se nós tirarmos essa pedra principal, isso aqui vai acabar tudo em ruínas, viu? Pode ter certeza de ruínas.
Por isso que eu não posso tirar Cristo da minha família, das minhas finanças, né, dos meus negócios, meu emprego, relacionamento. Enfim, Cristo tem que ser a pedra principal. Só que existem pessoas que colocam muitas outras pedras principais na sua vida que não seja Cristo. E por isso que não entendem que tudo isso termina em ruínas. Por quê? Porque a pedra principal tem que ser Cristo, né? Aquele que deu a vida, aquele que derrubou o muro que separava judeus de gentios, aquele que nos deu oportunidade, aquele que nos tirou da posição de forasteiro, né, e de estrangeiro e nos colocou numa posição de filho de Deus, né, de co-herdeiro com Jesus, né? Co-herdeiro quer dizer herdeiro junto, né, com Cristo. Então esse foi o nosso primeiro ponto e daqui a pouquinho nos encontraremos para o segundo.